Esse aqui é o site mais legal do mundo hoje, provavelmente você já sabe disso, que você viu no vídeo no Instagram ou no TikTok. E o objetivo aqui vai ser dar uma mergulhada dentro desse site aqui e olhar como que ele tá funcionando por baixo dos panos. Eu vou começar aqui dando um inspecionar elemento, para você ver que basicamente, nesses sites assim, normalmente você vê muito pouco HTML e CSS, né? Então, o que tem de HTML e CSS aqui é esse texto, é aqui o logo, é esse conteúdo aqui do menu, é esse botão de controle aqui, né? É o conteúdo, a imagem que tá aparecendo aqui, esse texto, né? Todo esse conteúdo aqui. Mas a gente não tá aqui no site para ver essa parte, né? Então, o que a gente tá para ver é justamente isso daqui, ó. Eu vou dar um selecionado na tela aqui. E a gente vai aqui, ó, Canvas Data Engine 3JS R184. É isso que a gente veio ver e muito mais detalhes sobre o que tem aqui. Vamos começar pelo começo, né? Esse site, ele não é carregado, ele é desenhado usando o WebGL, que é basicamente o jeito que o navegador está usando a placa de vídeo do seu computador, a mesma placa que você usa para rodar jogo, mas para rodar um site, para desenhar uma página com base nas instruções que o código dessa página determina. O site normal ele baixa imagens, vídeos, prontos. O site WebGL baixa instruções de desenho. Quem vai realizar esse desenho é o seu computador, quadro a quadro, 60 vezes por segundo, e a qualidade vai depender da placa de vídeo que você tem aí. Então, esse site inteiro aqui é um canvas, né, uma tela de pintura única, rodando em WebGL 2 a 4K, ou seja, uma baita qualidade, 3840 por 2160 pixels. Mesmo uma janela menor, né, que é a mesma tática que a galera no YouTube usa, faz um vídeo em 4K, edita um vídeo em 4K e depois exporta ele para fazer o upload no YouTube em 1080p. Sem encostar em nada, o site já é um organismo vivo, então a gente vê a água se movendo aqui, a gente vê os passarinhos voando, nada disso é vídeo, não tem um arquivo de vídeo nesse site, tem só um elemento de 3D no site, pra você ter ideia, eu vou mostrar daqui a pouco o que é, né, mas quem tá organizando todo esse rolê aqui na tela é o 3JS, né? Que é a biblioteca 3D da web. Ela é open source, ela é a mais usada do mundo. Eu recomendo que você estude um pouco sobre ela se você ainda não conhece. Basicamente, o WebGL é o motor e o 3JS é o volante. E agora a gente fala dos shaders, né? Então a gente falou um pouquinho de 3JS, um pouquinho de WebGL, que esse site, num geral, ele utiliza. Agora a gente vai começar a mergulhar um pouco mais. E os shaders, esse site aqui, ele usa 78 shaders. Eu peguei 3 deles aqui pra mostrar pra você, tá? E primeiro, o que é o shader, né? O shader é basicamente um código que ele vai rodar dentro da sua placa de vídeo e ele vai responder duas perguntas, basicamente. Só que ele responde essas duas perguntas milhões de vezes por quadro. Onde fica cada ponto dessa malha aqui? E qual que é a cor desse pixel? Então pensa numa equipe de pintor, onde cada um vai receber um pixel e uma receita. Então a gente tem 78 receitas nesse site, e 50 delas são de fato escritas à mão. Então tem um programador que sentou ali e programou, né? E as outras, o 3JS, ele gera sozinho. A gente tá falando de sombra, material, luz. Eu peguei três shaders aqui para te mostrar como que eles funcionam. Então o primeiro deles é o do passarinho. Tá vendo esses pássaros que estão voando aqui na tela? Ó, tem alguns aqui, tem outros aqui, aqui. Esses pássaros não são vídeos, eles são vetores, mas nenhuma imagem, não. Eu abri aqui uma representação desses pássaros, para você ver eles funcionando. O Cloud Code me ajudou a fazer isso, obviamente. Então, esse pássaro ele não tem esqueleto, ele não tem software de animação, ele tem uma marcação por vértice, é o asa ou corpo. E o shader faz a conta do seno do tempo, então o vértice de asa acompanha a onda e o corpo fica. Então, basicamente, aqui 3 linhas de código para fazer isso. E aí cada pássaro tem a sua fase própria, né? Então por isso que a gente não vê todos os pássaros mexendo a asa ao mesmo tempo, na mesma direção, né? E a gente consegue controlar a velocidade via código dessa bateção de asas aqui. Se isso aqui fosse vídeo, eles iam ter que fazer uma engenharia de foguete para conseguir rodar isso de forma performática e ia ficar horrível. Então isso é feito com código, que é um passarinho bem tosco. E se você prestar atenção no passarinho daqui, ele não é muito diferente desse que eu mostrei pra vocês. A diferença é que esse daqui ele não tem a mágica dos outros shaders todos fazendo a composição de iluminação, etc. O outro shader que eu quero detalhar pra vocês aqui é esse da água. Então a gente tem esses rios aqui, né, que eles estão cintilando aqui nos canyons. O shader, ele vai usar dois arquivos aqui, vou mostrar pra você agora. Ele usa esse Water Normal 1 WebP e Water Normal 2 WebP. São os normal maps. Basicamente mapas onde cada cor codifica uma inclinação de micro-ondas. Basicamente o truque aqui é que os dois estão deslizando por cima do rio em velocidades diferentes na direção da correnteza. Onde as ondinhas se somam, a luz cintila, e onde elas se cancelam, ela calma. E como as velocidades são diferentes, o padrão quase nunca se repete, ou ele nunca se repete. Então por cima a gente tem um reflexo do céu de verdade, espuma de margem feita do noise animado, a gente vai falar de noise mais pra frente, e a gente tem essa água de game com esses dois PNGs aqui, que você nunca falaria que seria uma água. Você consegue ver um pouquinho disso aqui. E o shader 3 é essa tempestade. Então quando eu clico, abre esse portal com essa imagem dentro. Esse aqui ele desenha em coordenadas polares. Em vez de esquerda, direita, cima e baixo, ele pensa em ângulo e distância do centro. Ele gira um noise fractal, com um detalhe fino, né? Esse giro cresce com um raio, o miolo roda devagar e a borda roda rápido. Então parece um redemoinho de verdade. A gente tem aqui a borda rodando mais rápido e o miolo rodando um pouco mais devagar. Se eu clicar de novo aqui, eu vou ver aqui esse buraco no meio, que é basicamente onde a imagem tá aparecendo aqui, né? Ela tá aqui. Essa imagem, ela tá vindo inteira. É uma imagem inteira aqui que esse shader tá fazendo esse corte dela pra ficar. E aqui a gente também tem uma imagem inteira e a gente tem um shader sendo aplicado aqui pra fazer esse recorte aqui, pra dar essa transição da imagem pro fundo sem ter um corte seco, né? Pra não ficar um corte seco, tipo dessa imagem desse vídeo aqui, a gente consegue ter essa animação aqui muito bonita. Mesmo que estática, ela é uma animação. Estranho, né, falar, mas é. E agora a gente fala de noise e FBM, né? Que é basicamente a matéria-prima, é o que faz é o que faz o mouse trail, né? Esse efeito aqui, quando eu passo o mouse, tem esse rastro do mouse aqui. Ó, vai sumir e aí vai aparecer de novo conforme eu passo o mouse. Nossa, eu não canso de ver essa intro.
Então, basicamente, o que é o noise? Ele é uma aleatoriedade organizada. E sim, eu tô usando uma cola aqui, porque falar tudo isso aqui, meu medo de falar alguma coisa errada é maior. Mas são basicamente manchas suaves que o computador dele gera, tipo um mármore. É aleatório de verdade, parece um chuvisco de TV. O FBM, ele é um noise, mas empilhado em camadas. Então, esses morros grandes, essas ondulações médias, mas esse detalhe fino é, de fato, essas camadas sendo empilhadas, e aqui a gente tem 12 delas. Eu baixei 3 noises aqui pra te mostrar, cada um tem uma função. Então, esse primeiro aqui é o Perlin, né, que são manchas suaves e largas, né, é o tal do mármore. E ele é comparado com esse threshold para revelar o logo em ilhas. Então ele é exatamente o que faz. Então, passo o mouse, se a gente olhar bem, é justamente esse padrão de noise que a gente tem rodando ali na introdução do site. Depois, a gente tem esse simplex aqui, que ele é o vento da fumaça. Esse noise, ele tá sendo empregado bem aqui na parte de cima, praticamente no site todo, mas aqui a gente consegue perceber mais. Ele é o simplex, é um pouco mais detalhado. E tem o blue noise, parece esse sal, né, fininho aqui, espalhado por igual, ele quebra esse banding, e no acabamento a gente vai falar de novo dele. A primeira forma que esses noises são empregados é na forma que o logo se dissolve quando o site abre. Ele não dá fade, né, tem essa comparação por pixel acontecendo, e tem uma textura de noise e um threshold que sobe, né, onde o noise é mais escuro que esse threshold, o pixel existe. E o slider de softness, da suavidade dele, é a faixa de transição. Se ela é muito estreita, vira um recorte duro, a gente tá falando basicamente disso daqui, ó. Então aqui ele brinca com a suavidade, ou a suavidade dela, quão soft ela é, e aqui o progresso dela, tá? Então tem, quando a gente faz o review aqui, ó, tem esse review bonitoso que aparece aqui, usado muito aqui na abertura do site. É exatamente esse efeito que tá abrindo o mapa, e depois a gente tem um efeito de câmera fazendo a troca de ângulos. Depois a gente tem, é muita coisa, né, galera, eu tô ligado. E muita coisa muito confusa. Eu me confundo direto com todos esses termos aqui, eu tenho que voltar a estudar. A gente tem aqui depois o Displacement Map, que é essa logo cavada aqui nessa montanha, né? A gente tem esse FBM aqui, tudo que é claro nessa imagem desce e o que é escuro sobe. Então a gente consegue entender como que essa imagem aqui é montada, e é exatamente aonde essa imagem aqui é clara, que a gente tem aqui os buracos aqui, se a gente vier desse canto aqui, é um buraco um pouquinho maior. Olha lá, é exatamente o que tá acontecendo aqui, ó. É um buraco um pouquinho maior, com os cantos suavizados. Essa suavidade dos cantos aqui se dá por não ser tão dura aqui a transição do super claro pro escuro. Depois, a gente tem esse diffuse do terreno, é responsável pela textura desse terreno, né? É um cenário de teatro, gente, é um absurdo. As montanhas lá no fundo, é uma imagem mesmo de montanhas, né? Elas estão aqui, todas aqui no fundo, é uma imagem sem muita novidade. E essa vinheta que a gente tem aqui, que ela permite, né, que ela faz com que tudo que esteja na parte preta fique mais escurecido aqui, ó, e a gente não consiga ver no detalhe o que tem ali. Depois a gente tem o MSDF, que é uma das coisas mais estranhas que potencialmente você vai ouvir nesse vídeo. Essa imagem aqui é uma imagem MSDF, que basicamente é Multi-Channel Sign Distance Field. Numa imagem normal, cada pixel guarda uma cor e é só isso. Num MSDF, cada pixel guarda a distância até a borda do desenho. É assim que o shader consegue saber desenhar o contorno em qualquer tamanho sem distorcer. Então essas 3 cores aqui são 3 canais de distância, basicamente. Por fim, aqui a gente tem o Color Grading, que é basicamente uma etapa final do cinema, né? Você vê muita gente de YouTube aí falando de Color Grade pra vídeo. E aqui, basicamente, o colorista vai pegar o filme montado e ele vai retingir essa imagem toda pra dar clima, pra dar tensão, pra trazer a dramaticidade pra coisa. Essa vinheta aqui, com LUT, com contraste, com grão, se eu desligar ela fica assim, super flat e sem graça, mas quando eu ligo, ela fica mais viva e mais bonita. É exatamente o que tá acontecendo aqui. Pequeno, a gente tá falando de um arquivo de 130 KB, assim, não é nada demais. A gente tem um grãozinho animado também aqui por cima de tudo, então pode ver que é uma coisa em cima da outra que vai trazendo isso daqui, vai fazendo isso aqui ficar hiper realista, sem um 3D, sem um vídeo, sem nada. Tem uma coleção de imagens muito pequenas aqui que contribuem pra tudo isso funcionar de forma perfeita e leve. E aí, pra fechar, a gente fala de sound design, né, que é o pãozinho quente da galera aqui. Pra falar dessa parte, eu vou ligar de novo aqui o somzinho. E aqui tudo que eu toco no site responde. Passei a mouse, aqui tem um som, ó. É um som diferente, passei a mouse, aqui é um som. Aqui é outro. Aqui é outro. Aqui é outro. Só de trovão a gente tem 8 variações. Eu trouxe 3 aqui pra você, ó, se liga. Esse foi o 1, agora o 2. Muda completamente. E o 3. E aqui, gente, não tem muito segredo. A única coisa que é muito legal aqui é que eles usam um MP3, né? O som aqui é um ponto opus. Ó. Opus é um formato de áudio digital aberto e gratuito que entrega alta qualidade de som com arquivos bem pequenos. Então, mesmo sendo 80% do tamanho do site de áudio, né, em tamanho de arquivo, eles ainda foram lá e pegaram um formato otimizado para esse som não ficar tão grande. Podiam tentar usar um AVI aqui ou um MP4, mas ia ficar muito maior. Então, até aqui, a galera mandou muito bem e cuidou para esse aqui ser um dos sites melhores do mundo e o primeiro site que eu tô dissecando aqui com você. Por favor, deixa crítica, sugestão, um abraço, o que você quiser aqui no comentário pra mim. Deixa o like nesse vídeo e já se inscreve aqui no canal, porque vai ser um prazer ter você aqui nessa versão de vídeos longos comigo. E vamos melhorar cada vez mais também. Se bem que tá acostumado a fazer vídeo curto, é realmente diferente pra caramba. Tá doido, homem. Você agora retocar hoje, um daí, porque ela é bem nice. Olha as luzes aqui,